Você acabou de ouvir Super Fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil. Super fácil. Super fácil! ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Muito bem, muito bom dia. Estamos chegando aqui com o nosso Poder e Opinião pela nossa RND-TV, canal 38.1, pela rádio ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo e em todas as nossas redes sociais. É um prazer tê-los aqui para essa quarta-feira, dia 12, né? Dia dos Namorados. Também dia de muita informação, muita alegria, muita notícia. Tem muita gente com o coração pegando fogo. Né, pegando fogo de paixão e pegando fogo de saudade. Eu espero que vocês estejam bem e que possamos juntos fazer esse programa aqui, tá bom? Eu vou começar apresentando minha bancada aqui hoje. Querido Pablo, bom dia. Bom dia, Valtinho, bom dia, Rafa, bom dia, Jana, bom dia, telespectador. Dia 12, dia dos namorados. Tá tudo bem no coração? Tá, vou né? já mandar, ó, beijo pra esposa, ó. Beijo, Lu. Isso aí. Garantiu mais um ano aí, né? Claro, né? Tem que ser, né? Tudo Tem que arrumadinho. ser. Já levei ontem pra jantar, né? Já dei aquela adiantada. 2 anos. Isso aí. Minha querida Rafaela, como estás? Bom dia. Bom dia, nesse dia 12 maravilhoso, e dizer que é um prazer estar aqui com essa bancada. E está sendo um dia muito emocionante. E eu inicio essa bancada dizendo que vidas solteiras importam, sim. Eu concordo. Concordo, vidas solteiras importam. Seja bem-vinda mais uma vez. Deixa meu contato. Uma listinha de contatinho. Muito bem. Rapaz, olha só. Olha o biscoito. Janaína, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Valtinho. Bom dia, Rafa. Eu falei pra Rafa hoje de manhã que se ela me ligasse, eu atendia. Oi, meu amor, pra amansar o coraçãozinho dela. É porque a Janaína, ela nunca atende o telefone dela. Hoje, ela atendeu. Oi, meu amor. Então, carinhosa, eu fiquei olhando e falei, Janaína, hoje não era o dia. Entendeu? Aí ela, Rafa, me liga aí que eu vou te atender te chamando de meu amor. Ah, claro que eu tô. Esse é o papel do solteiro no dia dos namorados. Ei, nego, bota meu contato aí. Eu vou... Ei, eu costumava dizer solteiro, sim, sozinho, não. Olha, melhor solteiro do que mal acompanhado e mal amado. É verdade. Ei, eu já pensei na minha frase que eu vou postar antes de dormir. Já? Assim, bem bonitinho. Eu vou assim, botar, solteira me deita, sem chifre me levanta. Aê! Bom dia pra você. Feliz dia do amor, feliz dia dos namorados. Que Deus abençoe os casais apaixonados e que Deus abençoe os solteiros também. Que Glória a Deus, amém. Os amores das suas vidas. E hoje, quarta-feira, que a gente tem aqui muitas notícias bacanas pra vocês. Fiquem com Deus aqui com o nosso programa. Vamos lá, vamos falar de poder e opinião, né? Já falamos aqui de namoro, já falamos de emoções, coração trincado. Alguém trouxe cola mil? Tem que colar o coração. Então vamos lá, gente. Olha, falando em coração trincado, falando em estar juntinhos, uma nova pesquisa surgiu no mercado publicitário, né? Mexendo com o tabuleiro político. Ou seja, várias pesquisas, meu querido Pablo, têm acontecido ultimamente, né? A pesquisa... Toda semana tem um instituto que joga uma pesquisa no ar e traz dados diferentes. Essa não foi muito diferente, mas ela aponta aí um crescimento, né, do AMON em relação ao prefeito Davi Almeida e coloca o Alberto Neto em terceiro colocado ali.
Por favor, gostaria de ouvir o Pablo aí, que desse um pouco mais de clareza para a gente nessa pesquisa, nesse contexto, né, que é uma nova pesquisa, que trouxe um novo cenário na corrida pela Prefeitura de Manaus hoje, no Dia dos Namorados. Quem será que vai namorar a cadeira do Davi? Olha, até o momento, né, segundo a pesquisa, o Amon Mandel, ele assumiu a liderança com 28,5%. Aí agora ele está seguido do Davi Almeida, que está com 26,2%, ou seja, está dentro da margem de erro ainda, né, como eu falei já, está claro já o segundo turno, quem vai disputar o segundo turno, isso atualmente está muito claro, que é Davi Almeida e Amon, essa é a disputa, né? E aí a gente vai para a terceira via agora. O terceiro lugar com Alberto Neto, que caiu para 14,4%. Ele estava, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Acho que era 17, né? 15,5. 15,5, ele estava com 14, está agora com 14,4%. E em quarto lugar, Roberto Cidade com 7,1%, seguido de Marcelo Ramos com 4,5%. Pablo, para você não acha que ainda é cedo para dizer que está consolidado aí um segundo turno entre Amon e Davi e Amon? Isso. Assim, tá chegando a hora, né, de finalizarem as candidaturas e terminarem as negociações, né, de bastidores. Mas, assim, é o que aponta, né, assim, vários institutos diferentes, com várias metodologias diferentes, mostram a mesma coisa. A disputa ali está entre Amon e o Davi Almeida, né? Essa é a primeira pesquisa em que Amon está na frente, né? Repete para mim os números. O Amon com 28,5% e o Davi Almeida com 26,2%. Dentro da margem de erro da pesquisa, que nesse caso é de 3,5%. Esse instituto é o? Eficaz. Instituto Eficaz. Rafaela Torres. Bom, é a primeira vez que aparece assim numa pesquisa, né? O Amon bem já na frente, ou seja, à frente do Davi, né? Essa corrida promete, né? Bom, o que eu observo nessas pesquisas, a gente também percebe que deu um intervalo, né? A gente estava com muita pesquisa, por semana, sei lá, tinha umas 2. Então, deu um tempo, e eu acredito que precisa ter esse tempo a cada pesquisa, até pela confiabilidade que ela precisa passar para as pessoas. Só que eu não gosto, eu sou muito suspeita para falar de pesquisa, eu não gosto muito porque eu já vi muitas coisas acontecerem em pesquisa e a gente sabe como funciona o bastidor. E a gente sabe que pode sim existir manipulação de números e tudo isso acontece. E aqui a gente vê essa pesquisa onde eles podem dar pontos e porcentagem em cima de um número pequeno de eleitores, pessoas entrevistadas para saber a sua opinião sobre o candidato que ela acredita ser bom para a nossa cidade. Foi feita essa pesquisa com 808 eleitores e a margem de erro dessa pesquisa está alta. Então, me vem vários questionamentos. De onde são esses eleitores? Quais são as zonas de Manaus que vêm esses eleitores? Será que na hora de escolher, né, da onde vem cada pessoa a ser entrevistada, isso interfere no tipo de representante que ela vai escolher? Então, eu acho muito pouco, um número muito pouco, em virtude de uma capital onde nós temos em torno de mais de 1 milhão de eleitores. Mais de 1 milhão de eleitores, a gente representa 50% do eleitorado do estado do Amazonas. Então, pegar 808 eleitores e dar esses números, eu acho muito pouco. E eu acredito que as pesquisas elas deveriam fazer algo mais longo e mais consolidado no sentido de número de eleitores. Então, eu não gosto muito dessa forma de pesquisa, porque é muito pouco para a gente dar uma porcentagem que isso sim interfere na cabeça da população. Então, a gente precisa ter responsabilidade com esse tipo de pesquisa. Minha querida Janaína, qual o seu pensamento em relação a essa última pesquisa aí, né? Nessa corrida eleitoral pelo namoro da cadeira do Davi? Bom, meninos, é importante a gente ressaltar aqui que a eleição, neste momento, e já vem há um tempo assim, ela está polarizada. Quem vai quebrar essa polarização, a gente não sabe, ou se vai ser quebrada essa polarização entre Davi e Amon. E assim como a Rafa falou, eu não gosto de pesquisas com amostragem muito pequenas.
eu percebo que as pesquisas muitas vezes não entram, por exemplo, em condomínios fechados. E os condomínios fechados representam ali por volta de entre 10% e 20% da população. 10% e 20% da população fazem total diferença numa eleição. E veja bem, uma amostragem de 800 eleitores, de 800 participantes, você tem uma margem de erro de 3,5% para cima ou para baixo, e isso vira 7%. Isso vira 7%. Imagina que com os números dessa pesquisa, o Roberto Cidade pode estar na frente do Alberto Neto, por exemplo. E o Davi pode estar disparado 7% na frente do Amon, e essa pesquisa não está pegando. Então, eu prefiro não falar sobre manipulação. As pessoas têm as suas opiniões sobre manipulação. Como eu não conheço o Instituto eficaz, eu não consigo falar sobre isso, mas, sem dúvida alguma, pelo número de amostragem e pelos números apresentados, às vezes é só... deixa eu copiar e colar aqui um pouco parecido do que eu tenho com os outros. Então, vou ali nos bairros em que a gente já sabe os resultados, né? Então, eu, na verdade, penso que a gente precisa observar como é que vai despolarizar, porque hoje, de fato, está polarizado, e quem vai ser, por exemplo, o vice de cada um desses nomes, porque isso vai fazer diferença. Vão ser decisivos. Se todos eles vão, de fato, concorrer, ou se não. A gente vê ali o Marcelo Ramos, que a princípio seria um candidato para atacar a direita, e, na verdade, tá jogando para cima de todo mundo, né? Tá atacando para cima de todo mundo. É um cara muito inteligente. O Marcelo tem um discurso muito forte, de esquerda, ideologia antagônica à minha, mas é um cara que merece respeito, que já teve aí em todas as esferas, praticamente, do nosso estado. Já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, só não foi senador e não foi ainda do executivo. Mas é um nome que tem chamado a atenção. Então, eu acredito que a gente precisa entender aí, tá? Quem vão ser esses vices e quem, de fato, vai disputar a eleição. A máquina da prefeitura faz toda a diferença. Acredito que o Davi sabiamente está aguardando. Está cauteloso, Está cauteloso, né? Mas está aguardando o andar da carruagem para, de fato, entrar com os dois pés na porta com a máquina da prefeitura. Vamos para a segunda pauta. A segunda pauta de hoje é referente... O governador Wilson Lima, ele apresenta a Escola da Floresta à empresária Luísa Helena Trajano. Eu gostaria de que o meu querido Pablo, né, contextualizasse esse material para a gente sobre essa Escola da Floresta apresentada pelo governador Wilson Lima à empresária Luísa Helena Trajano. A Escola da Floresta, ela faz parte do programa Educa Mais Amazonas, que foi lançado em 2021 pelo Wilson Lima, governador Wilson Lima. E tem o objetivo de ampliar o enfoque da educação ambiental na rede estadual. O programa visa implementar modelos de sustentabilidade socioambiental e desenvolver tecnologias apropriadas. Em 2023, o governo, através da Secretaria de Estado da Educação, deu início à construção da primeira unidade da Escola da Floresta na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã. E teve investimentos de aproximadamente 5 milhões e previsão de entrega ainda este ano. Foi o que ele apresentou, né, no BID Invest para a empresária Luísa Trajano, né, e atual presidente do Conselho Administração da Magazine Luiza, né? Então, assim, a questão dele captar investimentos, né? Investimentos privados, e ele foi apresentar esse modelo, né? Esse programa que ocorre aqui no Amazonas, né? Educação ambiental na rede estadual. Foi isso que ele foi fazer lá, para mostrar, né? Para o BID. Isso tem uma ligação com a preservação ambiental? Isso tem uma ligação com o crédito de carbono? É justamente isso, né? Ele está captando investimentos do BID para o Amazonas, né? O BID já tem investimentos no Prosamin,
né, no Prosai e no Pandean. Já investiu mais de US$ 1 bilhão aqui no estado. Eu creio que sim, tem a ver com captação de crédito de carbono e investimentos de estrangeiros, né? E que do se Banco diz Interamericano. e que diz respeito à preservação. Isso, preservação. Por isso que é a Escola da Floresta, né? É isso que ele está fazendo aqui. Inclusive tem até a foto dele com a... Tu tem a foto aí? Tem. Eu acho que tem a foto, Sobrinha né? da... Com a Trajano, né? Sobrinha da... Minha querida Rafaela, você Fundadora acredita da- que esse projeto, que esse programa, ele venha a acrescentar com os produtos da floresta, seja altamente sustentável para os nossos ribeirinhos? Sim. Eu vejo o governador Wilson Lima muito empenhado nessa questão de trazer recursos para o nosso estado e principalmente em falar sobre o nosso estado fora, né? Fora do Brasil e nas outras, e também aqui dentro do Brasil e em outras capitais. Isso tem sido um trabalho muito bom, porque ele tem mostrado que ele está querendo preparar os próprios amazonenses para que eles entendam de tudo aquilo que eles vivem, o que eles podem aproveitar para fomentar a economia usando nossas matérias-primas. Então, é uma educação, né, ambiental, tudo, que tem impacto, vai ter impacto. Quando ele coloca dentro da escola, parece algo que, não vai adiantar nada. Mas a gente sabe que esse impacto vai vir quando essas crianças, daqui 10 anos, forem para o mercado de trabalho e, quem sabe, tenha entendimento. Isso está acontecendo muito na UEA. A UEA tem mostrado uns cursos, né, técnicos, uma equipe preparada para combater com esses problemas da água. E isso é muito legal porque mostra que o nosso próprio povo está sendo preparado para solucionar os nossos problemas. A gente não precisa chamar uma equipe de fora de Manaus, uma equipe de fora do estado do Amazonas para solucionar esse problema, porque eles possivelmente podem ter mais conhecimento sobre a área, não. Então isso é muito bom porque a nossa cidade, o nosso povo está sendo preparado para saber contornar aquilo que acontece. E como eu disse, nada melhor do que nós que moramos aqui e sentimos na pele todos esses problemas que a gente vive, questão ambiental, a seca, a cheia, tudo isso. E é muito legal colocar isso dentro das escolas, esse tipo de educação e também esse tipo de educação que vai ter impacto na economia. E isso é algo bem admirável, ele está levando isso para grandes empreendedores, para empresas privadas, essa mentalidade sobre o nosso estado. Janaína, eu lembro de um governador que viajou muito, né, o mundo inteiro, fazendo a divulgação do estado do Amazonas, o ex-governador Eduardo Braga. E eu vejo hoje o governador Wilson Lima nessa mesma linha, né? Ele busca cada dia mais recursos fora do país, empresas privadas para olharem com um olhar diferenciado para o nosso povo. O que você diria sobre isso? Bom, primeiro que é fundamental essa busca por recursos, né? Eu lembro que o nosso ex-governador Eduardo Braga fez bastante isso, de fato. A gente ficou muito conhecido no mundo. E nada mais justo, nós estamos no coração da Amazônia, o mundo inteiro conhece a Amazônia e tem interesse que a Amazônia fique em pé, por exemplo. E muitas vezes não sabe o que se passa aqui no nosso dia a dia, no dia a dia do ribeirinho, por exemplo. Então, esse Educa Mais Amazonas, esse programa do governador Wilson Lima, é um programa que, na minha opinião, fortalece a sustentabilidade e a socioeconomia do interior do estado também. E a Maria Luísa Trajano, eu sou fãzaça dela, era uma mulher, né, empreendedora nata que a gente precisa estudar, inclusive, porque teve um poder de crescimento muito grande com a Magalu. Enfim, acredito que não só para ela, mas eu lembro que ele falou também, por exemplo, para a Apple, para o novo CEO, para o CEO da Apple. Quem foi que ele falou? Que ele até brincou que a Apple, não, perdão, a Amazon. A Amazon. Que ele falou para a Amazon que vocês usam o nosso nome, então precisam investir mais no nosso estado. Tem que ter a contrapartida. Exato. Né? Mas, assim, eu acho que eu penso que seja uma luta e uma busca importante para o nosso estado, esses investimentos internacionais. E eu queria aqui fazer uma menção às escolas, por exemplo,
com energia solar. Eu que tenho entendimento sobre energia solar, que é uma energia sustentável. O interior do Amazonas tem escolas que não têm acesso à energia e que hoje funcionam com geradores, não só o Estado, mas a Prefeitura também, nos ribeirinhos. E um projeto de energia solar para essas escolas, não só na cidade de Manaus, mas no interior do Estado, também seria de muita importância para a sustentabilidade. Nós somos a Amazônia, nós precisamos dar exemplo de sustentabilidade. E as nossas escolas são nada mais do que aonde as nossas crianças aprendem como é que se dá essa sustentabilidade, né? Então, queria deixar aqui também essa ideia em relação à sustentabilidade, porque é um tema que a gente precisa abordar mais. A gente vê muito lixo em igarapé, a gente vê muito... A nossa população precisa ter uma cultura diferente em relação à nossa sustentabilidade. Muito bom. Olha só, daqui a pouco o assunto é BR-319, né? Tem dois políticos aqui, um é senador e o outro é deputado estadual, que falam sobre essa licença que foi liberada, a licença ambiental, para a revitalização da BR. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Bom, são 11 horas mais 31 minutos, nós estamos de volta com o nosso Poder e Opinião. Parece que todo mundo aqui tá com o bichinho do Ranran, né? Esse clima tá deixando todo mundo meio... essa coisa meio maluca. O Pablo, segunda-feira, tava meio, né? E acabou trazendo para todo mundo, mas vamos lá. Pois é. Pessoal, é o seguinte, Poder e Opinião, transmitido pela nossa TV RND TV, canal 38.1, e também na ZLZN, a emissora que é a cara do povo, da Amazônia para o mundo. E quando eu falo em Amazônia, a gente fala sobre a nossa floresta, sobre as pessoas que vivem nela, as necessidades que nós temos em sair daqui. E ultimamente, né, a nossa BR-319 voltou a ser pauta nacional, a ser pelo menos para nós aqui na região, pelo menos para nós amazonenses. Por quê? Porque o governador Wilson Lima teve uma conversa com o ministro, né? E disse o seguinte, que esse relatório do Ministério do Transporte, ele conclui a reconstrução da BR-319. Aí todo mundo resolveu falar agora sobre a BR-319 e sobre esse relatório. O primeiro a falar é o senador Plínio Valério, que tem uma briga, uma luta muito grande aí com ONGs e tal, essa coisa toda, e que defende com unhas e dentes essa nossa reconstrução. Depois, o nosso presidente da Assembleia também se manifestou, Roberto Cidade, pré-candidato a prefeito, sobre este assunto. Mas eu vou ouvir primeiro, aqui eu vou colocar o vídeo, primeiro do senador Plínio Valério.
passando aqui mais uma vez para falar da nossa BR-319. Eu já havia dito aqui para vocês que eu tinha esperança de que o estudo programado pelo governo federal fosse favorável à BR-319. E o estudo mostra claramente que ela é ambientalmente sustentável, que ela é viável economicamente, que, enfim, que ela é viável. Mas os ambientalistas com certeza vão começar a fazer reclamações e mentir, sempre. O nosso trabalho agora vai ser qual? Nosso trabalho vai ser propagar mundo afora, Brasil principalmente, de que não se trata de abrir uma estrada, mas de asfaltar. E ela, como eu disse também, já está cercada, são 28 áreas de proteção ambiental, federal, municipal, estadual, e o estudo diz o quê? Que vai precisar de 127 passagens, 172 passagens para os animais e 500 quilômetros de cercamento, e isso vai ser feito. Eu quero ver agora o que esses falsos ambientalistas vão dizer. Portanto, para você, para mim, para nós do Amazonas, a notícia é muito boa, sim. A BR-319 foi aprovada e vamos começar a batalhar para que ela seja executada, começar o trabalho logo, logo. Essa é uma das missões pelas quais vocês me colocaram aqui no Senado. Então, tá aí a fala do senador Plínio Valério, ele que luta contra ONGs e mais ONGs. E na sua fala ele diz que vamos enfrentar ainda muita coisa, né, que vai vir de fora do Brasil, enfim, de conservadores, né. Até agora parece a ministra do Meio Ambiente não se pronunciou, Pablo, sobre isso. Não se pronunciou ainda, mas aí como a gente comentou ontem, e eu mesmo comentei, eles vão inventar alguma desculpa. O próprio senador já fala, eles vão mentir. O próprio relatório já diz que é ambientalmente sustentável. Viável, né? Entendeu? Economicamente viável, tudo certo. Agora, o que eles vão falar? E esse é o nosso papel, de difundir essa informação que teve aqui o relatório. O próprio Ministério do Transporte fez o relatório e disse, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Demonstra claramente que a rodovia é ambientalmente sustentável, com 28 áreas de proteção ambiental que já cercam essa estrada. 172 passagens para animais e cercamento de 500 quilômetros do trecho do meio. Então já tem tudo o que eles pediram anteriormente. Agora, o que eles vão pedir? Eu falei ontem, eles vão inventar mais alguma coisa, vão colocar mais algum entrave. E o nosso papel aqui é evitar que eles lancem mentiras, entendeu? Que eles evitem que essa estrada ela é importante economicamente para o Amazonas. Pablo, um outro político que se manifestou é o nosso querido Roberto Cidade. Eu vou passar para a Janaína. Né? Aí você já pode comentar também a fala do Plínio Valério. Né? Perfeito. O Roberto Cidade disse o seguinte, é uma questão de sobrevivência, afirma aqui o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, que é pré-candidato aí à Prefeitura de Manaus pela União Brasil. Ou seja, todos estão se manifestando a favor. Né? Mas, como disse o Plínio, pode surgir aqueles que venham querer jogar um balde de gelo nisso tudo. É inteligente e importante a fala do pré-candidato a prefeito Roberto Cidade, presidente da Assembleia. É uma questão de sobrevivência. E essa frase, por si só, demonstra a importância da BR-319 para o nosso povo, para a nossa população. Não só no escoamento das produções, mas para a saúde chegar mais rápido, para questões emergenciais na seca e na enchente, a gente conseguir chegar próximo, chegar junto dessa população que é tão carente, muitas vezes, e economicamente, para o nosso estado, pode vir a ser, podemos criar, através dessa BR-319, uma nova matriz econômica para o nosso estado, que está tão necessitado disso há tanto tempo, totalmente vinculado e dependente da Zona Franca de Manaus. Então, eu aqui quero pontuar que não só o Roberto Cidade, como o Plínio Valério, mas todos os políticos e a própria população do estado do Amazonas precisa cobrar que realmente exista e essa pavimentação se torne realidade. Precisamos sim da BR-319, precisamos sim da BR-319, precisamos sim da BR-319,
porque isso faz com que o nosso estado se conecte ao Brasil de uma vez por todas e transforma a vida da nossa população do estado do Amazonas. Minha querida Rafaela. Quando se fala de pauta, né, política, questão de aquilo que as pessoas pleiteiam, pedem dos seus representantes, é algo que sempre causa muita divergência em relação aos próprios políticos. Mas, quando a gente fala da pauta da BR-319, é unânime todos os políticos e representantes se unirem nessa causa. Pouquíssimos são os que têm algo contra, mas é uma pauta que todos do estado do Amazonas, todos os vereadores de cada município, todos os deputados estaduais, federais, senadores, governador, os prefeitos, todos se unem nessa pauta. Então, será que todo o estado está pedindo para que aconteça? Porque já são, como a Jana disse ontem, são 48 anos já dessa BR. E nada acontece. E todo mundo vai continuar transitando. Não vai deixar de usar da forma que está. Então, que organize o que já está lá. Essa é a finalidade. Então, todo o estado está pedindo, clamando pela BR-319. É político de direita, é político de esquerda, é centro. Todo mundo se une por esse pedido. Todo mundo se une à população. E aí, as pessoas que querem vir por fora e dizer que não são elas que moram aqui. As pessoas que se levantam se opondo à BR-319 não são daqui. Então, elas não têm propriedade. Elas não devem ter autonomia sobre aquilo que todo o estado quer. Então, assim, todo mundo precisa se levantar, os políticos precisam ser muito incisivos em relação a isso e irem lutar. Deixar as suas desavenças, deixar suas bandeiras e lutar por um ideal, lutar por uma causa, que é essa BR. Então, eu acredito e eu vou sempre acreditar que vai acontecer em algum momento esses avanços, que são anos que todo mundo pede para que aconteça. Olha só, Pablo, e tem um alerta já, né? Eu acompanho os noticiários nas emissoras de televisão, rádio, portais, sites, enfim, de que os rios Madeira já está bem abaixo do que deveria estar, né? Nesse momento. O rio Acre está muito seco também. Então, a gente, com certeza, vai ser uma pauta que vai estar no nosso poder e opinião, com certeza, sobre o alerta de uma grande seca. E aí nós vamos sofrer de novo. Agora, o que eu chamo a atenção e gostaria que você comentasse, boto na mesa aqui para todos, essa BR-319 ela não é só importante para o estado do Amazonas, ela é importante também para o estado de Roraima. Sim. Justamente porque a ligação então a gente precisa ter também isso. uma consciência dos políticos de Roraima, nesse sentido, que batam na mesa, que comprem a briga também. Perfeito. Porque se estamos aqui isolados, eles também estão. A ligação deles é conosco. É conosco. Isso mesmo. E assim, a gente sabe que nós também somos um mercado para eles, né? O Amazonas em si e o resto do Brasil. Mas se a gente não está ligado ao resto do Brasil, eles também não estão. Estão isolados como a gente, muito mais do que a gente, né? Que eles estão já lá quase na fronteira ali com a Venezuela, Guiana. E assim, é uma importância econômica não só para a gente, né? Eles podem escoar a produção deles tanto para o Amazonas quanto para o resto do Brasil, né? Então a gente precisa ter esse feedback também dos nossos amigos vizinhos ali do estado de Roraima, correto? É uma força-tarefa, né? É importante a gente lembrar que quem está nos representando nacionalmente são os nossos deputados federais e os nossos senadores. Sim. E eu queria aqui fazer um apelo aos nossos deputados federais e os nossos senadores para que eles não abram mão da BR-319, que eles, assim como cobram avanços do governo federal em outras áreas, que eles finquem o pé, né, batam o pé e digam, nós precisamos da BR-319 como questão de sobrevivência. Muitas das vezes fazem isso com a Zona Franca de Manaus e conseguem, de alguma forma, prolongar os incentivos. Nós já perdemos alguns, mas a Zona Franca continua ali se mantendo de alguma forma. Mas, por favor, precisamos que a população, juntas, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos cobrando os nossos deputados federais
nós estamos cobrando os nossos senadores, que inclusive 2 deles são da bancada, fazem parte do governo atual, do governo federal. O que nós precisamos fazer para que os senadores e os deputados federais dessa legislatura façam para que a gente realmente tenha a BR-319 repavimentada e que abra o Amazonas e Roraima para o resto do Brasil. Muito bem. A próxima pauta, meu querido Pablo, é sobre o leilão do arroz, né? Foi cancelado, né? O leilão do arroz do Lula é anulado em meio a indícios de corrupção. Novidade, né, Paulo? Pois é, esse cancelamento se deu por questionamento sobre a capacidade dos vencedores do edital em entregar o produto. Aí tá o arroz, ó. Já teve o gasoduto, teve não sei o que, esse é o arroz duto, né? É o arrozão, né? Arroz Brasil, que eles chamam. Arroz Brasil. E uma das empresas, que era a Queijo Minas, né? Que tem sede em Macapá, ela receberia quase 750 milhões do governo. Apesar do seu proprietário estar envolvido em investigações em crimes de licitação, né, e desvio de verba pública, isso já é um indício, né? É de e praxe o outro no nosso governo. A gente já sabe por que ele tá lá, né? É uma empresa pequena, que o valor social, se não me engano, era 80 mil reais. Nossa. Recebeu uma licitação, ganhou uma licitação de quase 800 milhões. Rapaz, é um negócio muito bom, né? Muito bom, né? Ficou muito feio e assim, eles cancelaram o leilão e tentaram abafar essa situação toda, né? 1,3 bilhões de reais. Já começa aí, essa dinheirama toda. A gente já comentou aqui em outros dias que já não era necessário, porque o estado do Rio Grande do Sul, apesar da tragédia, já tinha feito quase toda a colheita, em torno de 90% da colheita. Então não haveria chance, não haveria chance nenhuma de desabastecimento do Brasil. E aí, ao invés dele escolher produtores nacionais, comprar de produtores, ajudar esses produtores agora que estão precisando, ele resolveu importar esse arroz. E aí já tem o primeiro indício de corrupção. Deu ruim. Rafaela Torres, o baião de 2 não vai sair, né? É inacreditável. A gente fica vendo assim, né? Tipo, meu Deus. É na cara. Só que eles hoje não estão mais conseguindo fazer com tanta facilidade porque tá todo mundo muito esperto. Então, eu acredito que hoje, tudo aquilo que o Lula fez na época da gestão dele, na época que foi tudo desvendado na Lava Jato, eu acredito que se hoje esse sistema voltasse na mesma força que ele estava, eu acho que hoje vai ser um pouquinho mais difícil, porque todo mundo já sabe como é que funcionam as estratégias deles, então todo mundo já está com sua orelha em pé e observando tudo aquilo que eles fazem e se movimentam. E realmente a empresa, ela tinha o seu capital de 80 mil. E do nada, ela mudou o capital dela para 5 milhões. Justamente para justificar que ela estaria apta para receber aquela verba, né? E assim, é algo muito rápido, tudo muito repentino, ajusta valor, um dia dorme com capital de 80 mil e no outro dia a gente acorda com a capacidade de 5 milhões para receber esse investimento por parte do governo federal. Então, assim, é muito bom nesse sentido de a gente ter essas informações e de saber que as pessoas estão marcando de perto tudo que está acontecendo no nosso Brasil, porque eu acredito que a nossa missão, já que a gente não conseguiu impedir com que um ex-condenado sentasse à cadeira de presidente, o nosso trabalho é dificultar que esse tipo de trambicagem aconteça, né, no nosso país. Olha só, eu vou ouvir a Janaína nesse assunto, mas depois do intervalo, tá bom, Janaína? Eu volto com a Janaína falando ainda do arroz que não vai compor o baião de 2. Daqui a pouco, depois do intervalo. Ainda rimou. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe.
Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 190, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Nós estamos de volta com o Poder e Opinião pelo canal 38.1 e também na nossa ZLZN, a rádio que é a cara do povo da Amazônia para o mundo. Falei e disse, vou votar com ela, minha querida Janaína, sobre esse arroz que não deu bom. Arroz que a gente não sabe nem se realmente vai ser saudável, higiênico. Se viria, né? Se viria. E mais um escândalo dos tantos escândalos do governo federal, que abafou o cancelamento desse leilão, falou como se fosse cancelar o leilão por qualquer outro motivo e não pela corrupção, não pelos indícios de corrupção. E é lastimável a gente se deparar mais uma vez com casos como esse no governo do ex-condenado, como bem disse a Rafa, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho, na verdade, Walter, nem tanto o que falar, os meninos já falaram bem, mas basta dizer que é uma tremenda vergonha a gente se deparar com um presidente que aceita esse tipo de conduta em plena tragédia vivida no Rio Grande do Sul. Uma das maiores tragédias vividas no Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, e a gente se deparando com indícios de corrupção, com uma empresa com 80 mil de capital social e passando a 5 milhões do dia para a noite, para receber mais de 800 milhões para importar arroz, enquanto o Rio Grande do Sul produz esse arroz e garantiu que não haveria falta de arroz no Brasil. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que o que vocês ainda estão esperando para refletir sobre o governo Lula e o que vocês ainda estão querendo com um governo como esse. Muito bem, olha só. A nossa próxima pauta diz aqui sobre a deputada Débora Menezes. Ela apresentou um projeto que cria Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente. Eu gostaria que o Pablo contextualizasse essa informação para a gente. Esse projeto, né, de autoria da Débora Menezes, foi apresentado já em março desse ano, né? E ela explicou que esse projeto visa instituir essa Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente, que tem um propósito de fortalecer a rede de proteção e promoção dos direitos infanto-juvenis, consolidando ações efetivas no âmbito legislativo para garantir um ambiente propício ao pleno desenvolvimento das crianças e do adolescente no Estado. Então, aí, segundo ela, também, a Procuradoria, ela assegura uma representação qualificada e comprometida com a temática infanto-juvenil, né? Então, ela vai atuar de forma articulada e proativa na formulação e fiscalização das políticas públicas. Desculpa. A gente vê, né, que ela já está bem... A gente sabe que nosso Estado, né, ele tem muitos casos, né, inclusive em relação ao que houve na DEPCA com ela.
a gente tem algo cultural, né, com a questão de abuso sexual, abuso de crianças que ocorre, principalmente no interior. E eu acho que isso aí já vem mais, né, é mais um órgão para proteger as crianças e adolescentes, assim. Seria mais eu vejo de forma positiva, né, mais um para ajudar, né. Seria mais um gatilho para ajudar, né? Ele vem para agregar, né, junto com a Polícia Civil ali, da DEPCA, né, Delegacia de Proteção de Crianças e Adolescentes. Então, acho que é mais um mecanismo de proteção às crianças. Olha só, Janaína, a gente tem tido, Janaína, muitas notícias sobre abuso, né, em crianças, né, pais abusando de crianças, avô abusando de criança. Eu acho que é mais uma ferramenta, né, que compõe para proteger as nossas crianças no futuro. Pessoal, é muito importante e interessante a gente falar sobre criança e adolescente. A criança e o adolescente de hoje serão os adultos que, infelizmente, enveredarão para o crime lá na frente se não forem protegidos e bem cuidados enquanto crianças. Então, quando a gente fala sobre a proteção da criança e adolescente, a gente está protegendo não só o presente, mas o futuro da nossa sociedade. Então, eu sou fã do trabalho da deputada Débora Menezes, que é a única deputada mulher de direita e que defende a pauta da direita na Assembleia Legislativa do Estado. Hoje nós temos uma Procuradoria Especial da Mulher e por que não termos a Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente? A quantidade de abusos que crianças e adolescentes sofrem, ela pode hoje ser algo comum, mas isso não pode ser normalizado. É comum a gente ver criança sendo abusada dentro de casa, em banheiros de escola, em banheiros públicos, mas isso não pode ser normalizado. E sim, a Assembleia Legislativa pode ter um papel fundamental à medida que cria essa Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente, para que a gente combata crimes como esse, que são crimes, na minha opinião, bárbaros e que traumatizam e mudam a essência, muitas vezes, das crianças. Eu quero aqui deixar meu parabéns para a deputada Débora Menezes, que é minha amiga, que nós já conversamos sobre isso, e que, com esse trabalho, pode, de verdade, transformar a vida de tantas crianças e tantos adolescentes que sofrem desses abusos. Os abusos esses que não são somente de sexuais, mas são de violência psicológica, de violência física, muitas vezes, como a gente viu aquele vídeo daquela madrasta batendo recentemente na sua enteada, depois do marido ir para o trabalho. Isso, infelizmente, tem se tornado comum na nossa sociedade. E o que nós precisamos dos nossos representantes é que crimes como esse não sejam normalizados, que a gente possa combater diariamente e com todo afinco, com toda a garra e com toda a dedicação. Então, eu aqui parabenizo mais uma vez a deputada Débora, espero que os deputados estaduais realmente aprovem a Procuradoria Especial da Criança e do Adolescente para proteger e para, de fato, fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado, né? Porque nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente e ele deve ser respeitado. Então, mais uma vez, a minha defesa também à criança e adolescente, que precisa, na verdade, ser protegido, ser dada oportunidade para ele estar na escola, para ele estar fazendo a sua atividade física no contraturno, para aprender uma nova língua, para, ser protegido não só... Se ele não é protegido pelos pais, que ele seja protegido pelo Estado. Rafaela Torres, é um assunto bem espinhoso, né? Mas graças a Deus que a gente vê cada dia alguém se movimentando a favor de criar um modelo que proteja mais. É, né? Uma pauta que não tem quem venha se opor, porque se você se opor a uma pauta dessa, isso vai falar muito sobre o que você é, né? E eu acredito muito na necessidade da criação dessa procuradoria, porque a gente cria tantas procuradorias no sentido de proteção à mulher, várias outras procuradorias juntamente com as comissões dentro da Assembleia. Por que não criar uma procuradoria que venha abraçar
né, essa causa das crianças, porque isso é importante. Porque quando a gente fala de uma mulher agredida, a gente se sensibiliza, a gente se revolta. Mas a gente também se depara com uma mulher que ela já tem o poder de decisão, ela já sabe se defender, ela sabe o que é certo e errado, mas ela está ali por outras questões emocionais, psicológicas, tudo aquilo que a gente sabe que envolve a dependência da mulher naquele cenário de conflito, né? Mas quando a gente puxa para uma criança, quando a gente puxa para um adolescente, qual é a justificativa? Porque a criança, ela ainda não tem discernimento total do certo e errado. Nem sequer tem discernimento, porque acontecem casos de crianças recém-nascidas serem violadas. Então, assim, nós precisamos muito abraçar essa causa, porque é importante. E uma criança violada, uma criança tocada, acariciada de uma forma promíscua, tem reflexos nos nossos futuros adultos. Porque isso reflete em toda uma formação emocional, espiritual e psicológica daquela criança. Então, quando se viola uma criança, você acaba comprometendo todo o futuro daquela pessoa que vai ser um adolescente, vai ser um adulto. E aí a gente está vivendo um tempo onde cada vez mais a sociedade está problemática. Então, se a gente fizer um levantamento de tudo que nós estamos vivendo hoje, se você virar a página 2, muitas pessoas que hoje têm muitos problemas, você vai encontrar uma raiz de pessoas que foram abusadas na infância. E detalhe, o abuso, né, ele não é somente físico. É psicológico, É psicológico. Né? Às vezes, o pai bota a criança em situações para ela presenciar cenas de relações sexuais e tudo isso. Isso é um abuso. Em nenhum momento você está sendo aliciada, mas você está tirando ali a infância e fazendo a criança presenciar esses tipos de atos e tudo. Então, precisa ser respeitado, precisa ser protegido, principalmente as crianças que não têm poder sobre decisão, não têm o poder de arrumar a sua roupinha, né, como a mulher, de arrumar a sua mala e ir embora daquela situação. E a criança, como é que fica nessa situação? Walter, eu queria só adicionar uma fala na convocação da população de uma forma geral para denunciar. Denuncie. Muitas vezes nós vemos abusos de todas as áreas ali, abuso físico, como a gente vê violência na rua, e a gente não denuncia. Então, você que tem qualquer tipo de dúvida ou que acredita que possa estar acontecendo algo errado no seu vizinho, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, denuncie. É importante que você consiga combater isso junto com todos nós. Muito bem, queridos. Nós estouramos o nosso tempo, 12:01. Obrigado, Pablo. A gente tem muita matéria hoje. Deu bom, né? Deu bom. Tem muita coisa que está lá no nosso site, O Poder, que você pode acompanhar. Tem material interessante. Isso mesmo. É o poder.com. Visite a gente lá. Todo esse material que a gente comentou tá todo lá, tá? E aí, um feliz Dia dos Namorados para você e aproveite, hein? Janaína, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Tô esperando aqui o Nego Bom falar comigo. Muito obrigada a todos. Deus abençoe essa quarta-feira de vocês. Abrace e beije os seus amores de uma forma geral, que é importante que a gente demonstre hoje aquilo que a gente sente. Um abraço, Deus abençoe essa quarta-feira. Feliz Dia dos Namorados. Rafaela Torres, obrigado. Obrigada a você que nos assiste nesse dia cheio de amor, mas eu acredito que você se atualizou aí nas notícias, ouviu as nossas opiniões sobre tudo que tem acontecido no nosso estado, no nosso país. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira amorosa, cheia de amor. E dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem. Põe o contato dela aí na tela. Bota meu contato na tela, por favor. Vamos lá, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou, famílias amazonenses, você que acompanhou o nosso Poder e Opinião no canal 38.1. E olha só, esse programa é reprisado a partir das 22 horas de segunda a sexta-feira. Se você perder um pouquinho, vai lá que vai ter reprise de tudo que nós falamos aqui com essa bancada rica. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Beijo para todo mundo. Que Deus proteja, né? Que Santo Antônio, santo casamenteiro, não sofra tanto nesses dias aí. Obrigado, minha querida Ariela Maiara, produtora, tá bom? Obrigado, o Anderson, o nosso Nego Bom, que comandou tudo ali, VMix e som. Valeu, a gente se vê amanhã.
políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 190, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. ZLZN.